Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, ainda falando de ressurreição, o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, é um capítulo inteiro, o apóstolo Paulo falando e defendendo a ressurreição. E entre os versos de 12 a 19, Paulo diz o seguinte: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsos testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também, os que dormiram em Cristo estão perdidos. E se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. É interessante vermos que, pelo visto, estava acontecendo uma discussão na igreja de Corinto. E a discussão que estava acontecendo na igreja de Corinto é: será que existe ressurreição ou não? Se nós olharmos entre os judeus, haviam duas grandes seitas entre os judeus, que eram os fariseus e os saduceus. Os fariseus eram radicais do cumprimento da lei e eles acreditavam na ressurreição. Já os saduceus não acreditavam na ressurreição. Então, não sei o que está acontecendo aqui em Corinto, mas eles foram contaminados por essa pregação de que não existe ressurreição. E aí, então, o apóstolo Paulo vai dizer: olha, a gente está pregando que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, mas vocês estão dizendo que não há ressurreição? Ora, se não há ressurreição, Cristo também não ressuscitou. Ou seja, esse é um fato. E a gente vê as pessoas aqui tentando negar a historicidade da ressurreição. O apóstolo Paulo diz no início desse capítulo que o Jesus ressurreto foi visto por mais de 500 pessoas de uma só vez, das quais a maioria ainda vive. Ou seja, haviam testemunhas oculares da ressurreição de Jesus ali no primeiro século. E negar o fato da ressurreição é negar nossa espiritualidade e a nossa esperança de glória. A nossa pregação, se não existe ressurreição, ela seria inútil, os cristãos seriam tidos por falsas testemunhas e não haveria base para a nossa esperança. É interessante notarmos que o cerne do cristianismo é: Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria, viveu sem pecado, foi preso, condenado, crucificado, morto, mas ressuscitou e vivo está. Tirar a ressurreição, você tira a parte essencial disso, porque todos morrem, todos morreram, mas apenas Jesus Cristo ressuscitou. Por isso, essa esperança é tão viva para nós. Outro fato que é importante é entender e viver a ressurreição nos dá essa esperança, não só para esse momento, mas para o futuro. E o verso 19, Paulo deixa muito claro, né? Se é apenas para esta vida que temos esperança em Cristo, eu gosto desse apenas, se é apenas. A nossa esperança em Cristo não é apenas essa vida, mas também nessa vida. Nós temos esperança em Cristo também nessa vida. Quando nós amamos a Jesus, quando nós servimos a Jesus, Ele cuida de nós. Por quê? Porque Ele é um Deus amoroso. Deus é um Deus amoroso. Então, a nossa esperança é também para aqui, mas não se limita aqui. Aquela história de que você vai reinar aqui, não. Você vai fracassar aqui muitas vezes, muitas coisas não vão dar certo, mas a nossa esperança é o Cristo e o Cristo ressuscitado. Por isso, pense nisso. O nosso Senhor ressuscitou. Isso é um fato histórico. No primeiro século, Paulo registra que mais de 500 pessoas o viram. E não só isso. Os discípulos, os apóstolos, a maior parte deles foram mortos. Eles morreram dizendo que Jesus ressuscitou.
Ninguém aceita morrer por uma mentira. Se eles morreram afirmando isso, Jesus ressuscitou. Tenham uma boa noite. Amanhã, Renato estará com vocês e eu volto na sexta-feira, se Deus quiser. Até lá, um abraço. Fique em paz.